PoderaCast. Esse é o podcast que está nascendo hoje aqui na Destravo. Gente, como eu estou feliz. Estou muito contente e quero convidar vocês, a partir de hoje, a acompanhar um podcast que nasce com o propósito de existir e com a finalidade que vai alcançar muitas vidas e vocês vão conhecer a partir de agora. PoderaCast formado por duas mulheres advogadas, elas que já estão no mundo do direito e estão hoje com essa iniciativa linda de trazer até vocês o conhecimento de um conteúdo, ampliando um conhecimento que já existe, porém chegando numa versão bem diferente. Estou hoje aqui com ela, doutora Larice Guzmão. Bem-vinda, doutora Larice. Obrigada mais uma vez. Estou aqui pela segunda vez Boa. Gravando, né? Mas hoje, para mim, é muito especial, porque é um projeto nosso. É Boa. Um projeto novo, diferente, né? Com uma proposta completamente diferente do que a gente já viu por aí. Então, assim, tô animada. Tô Boa! empolgada aqui. E acompanhando a doutora Larice, também está aqui a Martina Gonçalves. Martina, que felicidade, bem-vinda a esse seu projeto. Obrigada, é um prazer estar aqui também. Estou igualmente feliz em desenvolver esse projeto, né, que eu e Larice nos encontramos nesse lugar de querer compartilhar, Boa. querer ajudar, levar conhecimento, né, um apoio realmente para os advogados aí que estão em início de carreira, jovens advogados. E é com muita felicidade que a gente dá início, né, de fato, a esse projeto. Boa. Gente, esse projeto, ele foi gestado, digamos assim, já faz uns dias. E aí vocês vêm construindo. É lindo isso, porque assim, a ideia nasce na nossa mente, ela depois é compartilhada, né? E interessante que, só apresentando melhor, doutora Larice, ela hoje é CEO, tem um escritório jurídico que tem uma atuação aqui em Maceió, mas logo, logo em todo o Brasil. Aliás, hoje já tem atuações fora também, né? Então, assim, de Maceió para o Brasil, o escritório da Sotera Advocacia, não é isso? E junto com ela tem um time, um brilhante time, no qual Martina faz parte, não é isso? Não é isso, Martina? Perfeito. E resolveram criar um podcast com conteúdo fruto da experiência, da vivência, e ninguém melhor do que a própria, né? Elas falarem um pouquinho dessa ideia, né? Eu queria começar pela Larice, falando um pouquinho do que, como foi que surgiu, Larice, essa ideia de você tirar do seu coração, tirar da sua mente, do que você vem aprendendo na escola da vida e formar e criar essa ideia do podcast. Então, estávamos num evento, né? Fomos para um evento juntos, eu, Martina, meu marido, que é meu sócio, Luciano, a Larissa, que é nossa gerente lá no escritório, Camila, que também é uma colaboradora nossa. Que E massa. estávamos todos num evento de desenvolvimento pessoal. Então, a gente não foi nada pensando no profissional, né? E aí, a gente conversando, tomando café ali, conversando. E aí, a gente começou a falar muito sobre a necessidade que o jovem advogado, não só o jovem advogado, que a gente, quando fala em jovem advogado, a gente pensa que é o advogado que acabou de se formar, que acabou de pegar a carteira da OAB, mas não é isso. É aquele advogado que realmente assim, tem pouca experiência, que ainda está tentando se inserir ali no mercado. Tem aquele que já está há mais tempo no mercado, mas que ainda não se encontrou ali na advocacia. E a gente estava conversando sobre isso, né? Da Que dificuldade desse nicho em se encontrar na advocacia. E que feliz que a gente estava ali, todo mundo, Sim. e cada um no seu papel, mas que todo mundo ali no mundo jurídico, todo mundo satisfeito com a carreira que estava trilhando, né? Boa. E aí foi quando a gente disse assim, vamos fazer um podcast? Que massa. Vamos. E aí, bora mesmo? Bora. Então vamos começar a pensar. E aí, eu até pensei que poderia ser um daqueles projetos que a gente surge assim, né? E aí a gente daqui a como pouco tantos, engaveta, né? e depois deixa pra lá. Mas aconteceu que na semana seguinte a gente voltou do evento, estava todo mundo animado ainda. E aí, vamos sentar, bora, vamos sentar. Vamos Que botar massa, a ideia aqui velho. no papel, qual é o propósito, qual é a proposta, o que é que a gente quer com isso. Vamos pensar no nome.
E aí foi quando a Cara. coisa foi fluindo, assim, bem bacana mesmo, até a gente chegar aqui na Destravo, trazer o projeto e dizer assim, agora a gente precisa Que de bom, alguém que que bom. nos dê esse suporte pra gente Que massa. tocar isso daí. Não foi Martina? Gente, Exatamente. isso é uma lição maravilhosa e que pode acontecer com você também, com todos nós, aquelas pessoas que têm ideias, porque assim, ó, ideia é um negócio bom, mas tem muita gente que só tem a ideia, né? Ideia, até tem um amigo meu que brinca e diz que ideia você vende no balde a 10 centavos. Tem gente que tem ideia para vender, mas não coloca em prática. Então, eu gostei do que eu vi, Larissa, quando você fala de podcast, isso me encanta. Mas não é somente porque a gente está aqui na Destravo, porque a gente facilita ou atua nessa área, mas é mais que isso. É porque eu sei que a voz de vocês, a partir de agora, ela começa a ter uma projeção, ela começa a ter assim, a possibilidade de alcançar muitas pessoas. Martina, nesse jogo você estava, né, na sua concepção, para você, o que representa o PoderaCast, ou essa ideia, esse projeto? Quando isso chegou aos seus ouvidos, o que foi que você sentiu para chegar até aqui nesse momento? Então, quando eu e Larice nos encontramos, né, nessa vontade de querer realmente atingir pessoas, expor as nossas ideias e as nossas experiências, a sensação foi eu me colocando no lugar do telespectador. Que massa! Boa. Entendeu? Porque eu me vi há um tempo atrás nessa advocacia que não sabia se ia para frente, não estava me encontrando direito ali dentro do mercado de trabalho, até entrar, né, na equipe, que hoje eu me vejo assim muito feliz e realizada Boa. no que eu estou fazendo, e muito disso vem da consciência, né, de Larice, de Luciano e de toda a equipe, que eu considero que o nosso escritório é um ponto fora da bolha. Boa, sabe? que massa. É um lugar onde nós que somos jovens advogados, sou jovem advogada, né, formada há 4 anos, onde eu tive espaço e tive voz, fui escutada. Que então, bom. quando a gente pensou nesse projeto e passar essa mensagem para as pessoas que existe sim lugares onde você vai ser escutado, você pode se encontrar, né? Não só como CEO do seu próprio escritório, mas fazer parte de outros lugares interessantes onde você Boa. é ouvido. Eu fiquei encantada. Que massa. E a gente está aí, né, nessa missão agora. Boa. De conseguir trazer experiências, né, não só nossas, mas de outras pessoas, para contribuir aí com a Jovem Advocacia e os advogados que estão procurando esse espaço também. Que bom. Eu fico muito contente e, assim, eu posso adiantar, Larice e Martina, que tem um espaço enorme para vocês. Então, assim, isso é o começo de uma jornada onde vocês têm, assim, muita pista para correr. Eu falo isso por experiência própria e por entender um pouco até desse universo da advocacia, né? Que é um universo rico que não nasceu hoje, né? Faz um bom tempo. O que tem acontecido é o que tem acontecido em muitos outros segmentos, que é crescido, ampliado a visão. E aí eu vou usar aqui 2 palavras que para mim vocês citaram, eu achei bem interessante. Uma delas, assim, o jovem advogado, né? A jovem, como você citou. E outra que me chama a atenção, que eu quero dar também uma ênfase, um valor, que é o papel da mulher, né? 2 mulheres, né? Esse time desse escritório Sotero Advocacia eu conheci. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Luciano Sotero, qual tenho um grande respeito, carinho, admiração. É um cara visionário, que inclusive por trás de toda mulher tem um grande homem, por trás de todo homem tem uma grande mulher. Agora eu fiquei em dúvida. É porque o casal comanda assim, uma equipe e são muitas mulheres, né? Prevalece lá Sim. a maioria das mulheres, né? Hoje ainda somos a maioria lá. A maioria, né? Acho que teve uma época que só tinha o Luciano de homem e um estagiário. Meu Deus! E todo o resto da equipe era composto de mulheres. Caraca! Era incrível. Tadinho do Luciano, imagine, sofreu né? Sofreu um bocado, né? Imagine, só Hoje mulheres. a gente tá... Não, na verdade ainda é Ainda a maioria, né? Só tem A uma maioria. mais, né? Mas Eu adoro temos isso, eu quero que as 3 mulheres sempre homens vençam lá. mesmo. Manda no mundo aí, eu acho massa isso. Eu tenho um amigo que as filhas dele já casaram, uma delas que estão morando até fora do Brasil, mas ele tinha 4 filhas, aí ele contando, era muita resenha, 4 filhas, a esposa e uma cachorrinha. Então só tinha ele de homem. Ele disse que tinha vezes que chegava em casa e ele tinha que sair de ponta de pé e se esconder no quarto, porque o dia era aqueles dias que estavam pegando fogo, todas de TPM. Ele
Ele deve ter aguentado uns dias assim lá. Não é? Imagina o Luciano chegando lá no escritório, as mulheres todas de TPM, todas assim, querendo se resolver na briga. Então, falando de mulheres, falando de jovem advocacia. Quando vocês falam nesse conteúdo voltado para ajudar, contribuir a jovem advocacia, explora mais um pouco isso para a gente. Assim, quem se enquadra nesse jovem advogado, né? Como até a Martina falou, ela ainda hoje é uma jovem advogada, tem 4 anos no mundo do direito, tem já uma experiência, mas assim, para quem está assistindo a gente, quem é que pode ser considerado esse jovem advogado, essa jovem advocacia? Legal a sua indagação, sabe, Jaelson? Porque eu acho que aqui a gente está representando aquilo que a gente está buscando alcançar, quem a gente está buscando alcançar. Eu não sou mais uma jovem advogada, né? Tenho mais de 13 anos de advocacia, mas assim, você está bem na fita, né? Viu? Você pode estar bem na fita. Muito botox. Não é botox, gente, isso é a maquiagem. Mas a maquiagem me ajuda também, viu? De vez em quando melhora aqui Então, você como uma jovem advogada. Então, assim, hoje não sou mais, né, jovem advogada, mas já estive nessa posição. E por muito tempo, mesmo depois de deixar de ser jovem advogado, que para a OAB eles consideram hoje um advogado formado em até 5 anos, né, de ordem, mas eu passei muito tempo perdida aí na advocacia. Abandonei a advocacia por um tempo, me frustrei com a advocacia, não quis enveredar para o lado do serviço público, então passei muito tempo fora da advocacia real, né? Eu trabalhava numa condição onde eu precisava ser advogada, precisava ter a ordem, mas eu não trabalhava naquilo que eu gostava. Eu trabalhava com consultoria. Entendi. E, cara, aquilo ali me matou na advocacia. E eu passei 6 anos dessa trajetória, percorrendo esse caminho que não era o que eu queria e achando que realmente a advocacia não era para mim e que não tinha espaço realmente, Imagina. que eu não ia conseguir retomar a minha vida como advogada. Até me encontrar, né? E hoje ter aí, vamos botar aí, de 6 a 7 anos Boa. que eu vivo, né, a verdadeira advocacia, que eu vivo aquilo que eu amo, que eu gosto, e que isso me fez despertar para que outros advogados que estão hoje, né, na posição que eu estive um dia, entendam que é possível, Caramba. que existe uma luz no fim do túnel, né, que existem possibilidades na advocacia. E a Martina, que aí eu até deixo para que ela fale também, ela também é essa pessoa que a gente quer atingir. Que massa. Que é o jovem advogado, que diferente de mim, está começando a carreira agora, está começando a se solidificar, né? Descobrir o que é que ela gosta, o que é que... Boa. Né? Então, fala, Martina, um pouquinho aí. Que massa. Martina, eu gostei da analogia. Olha só, gente, o Poderacast chega completo. Chega com uma advogada que já tem mais um tempo, né, que já tem uma vivência, né, que já, digamos assim, aprendeu com as circunstâncias, né, errando, acertando, que é assim a vida. E a Martina que já começa a se encontrar. Olha como ela começou com o pé direito, já começa num podcast, que é isso. Mas a sua visão sobre quem está começando agora, e você como uma pessoa que está sentindo na pele, o que você acha, qual a saída que pode existir para essas pessoas que estão percorrendo esse caminho que você ainda está? Então, na verdade, existem vários caminhos, né? O que você não pode, o que o jovem advogado não pode deixar essa incerteza, essa frustração consumir ele. Boa. Por quê? Eu tenho 4 anos já de advocacia, me formei no meio da pandemia. Caramba. Então, tive diversas portas fechadas, né? Eu nunca pensei em ir para a área do serviço público, nunca despertei para isso. Eu sempre gostei realmente de advogar, certo? E aí, me vi nesse cenário de pandemia, tudo fechado, não tinha como trabalhar em escritório. Fui fazendo ali os meus bicos, né? Pegando uma coisa ou outra, mas que eram situações muito desgastantes, porque eu sempre me identifiquei com uma área do direito, né, que é a área previdenciária, mas quando você está ali no começo de carreira, você pega o que aparece, né? E isso é muito Boa. desgastante.
quando você não trabalha dentro da sua especialidade. Você tem que estudar muito mais, você tem que botar muito mais energia naquilo para poder fazer tudo correto e conseguir alcançar o objetivo daquela situação, daquele processo. Então, eu me vi, assim, um ano e meio, bem frustrada, sem emprego. Caramba. Até que eu lembro que eu chorava mesmo, assim, em casa. Desabafava com os meus pais. E, assim, eu fiz direito muito a contragosto do meu pai, né? Que queria que eu fizesse medicina. E eu, não. Caramba, é a não pergunta me que eu ia vejo médica, fazer. Não, vou fazer direito. Aí me formei desempregada. Aí ele, eu não me disse. Eu não preciso passar na cara agora, não. Enfim. Imagina. Foi uma fase, né, até que tive a oportunidade, né, de começar a atuar em escritório. Eu nunca pensei em ter o meu próprio escritório. O único momento que eu pensei em abrir um escritório foi no momento que eu vi todas as portas fechadas. Eu disse, se eu quiser fazer algo da minha formação, eu vou ter que abrir o meu próprio. Mas eu sempre quis fazer parte de um time. Boa. Desenvolver um trabalho bom. em um time. E aí passei por experiências em outros escritórios de advocacia que não eram na área que eu queria. E isso também gera uma frustração no jovem advogado. Caramba, velho. Né? Porque você já é uma luta para conseguir algo. E quando consegue, já não é o que você quer. Mas você fica ali na luta, né? Até que tive a oportunidade, né? Quando eu entrei, né, no escritório, eu não imaginava que a gente estaria aqui hoje, né? Que bênção, que bênção. E graças a Deus, foi assim, me encontrei, estou muito feliz e realizada. Tenho vários projetos que são abraçados, né, por Larissa e por Luciana. Eles me dão apesar de ser jovem advogada, ter 4 anos de advocacia, eles me dão muita voz, sabe? Deixam eu me expressar. E é isso que a gente quer mostrar para esse pessoal, entendeu? Que existe sim lugares que vão dar oportunidade para você, entendeu? E que você também pode ser a diferença, fazer a diferença na vida de outro advogado. Caramba. E montar a sua equipe, né? Uma equipe de pessoas que pensem igual a você. Que bom. Eu penso assim, é a pergunta que eu vou fazer. Existe nesse universo de advogados, né? Porque assim, todos os anos se formam uma quantidade... Cada 6 meses hoje... Cada 6 meses, né? Milhares de advogados. E eu penso, Larissa e Martina, que são muitos que realmente vão ser alcançados e que precisam ouvir essa voz. Não é só no mundo do direito, de outras profissões também. Hoje em dia, eu acho que na vida, na trajetória de vida, um dos grandes desafios é essa coisa de você se definir profissionalmente, né? É impressionante isso, e para umas pessoas mais do que outras, né? No teu caso, a gente percebeu que você foi muito firme, né? Até queria os seus pais, é normal que os pais às vezes também queiram, né? Que os filhos sigam as profissões que eles entendam, né? E geralmente o advogado, médico, engenheiro, assim, né? Pela ordem médico, depois advogado, né? Se bem que diz que toda... Isso é o quê? A ordem que eles acham que ganha? Pela ordem do bolso. A ordem do bolso. Aí, assim, antes de eu perguntar, é verdade que todo advogado, ele tem que ficar rico? E fica, é verdade ou não? Fica rico, sim. Fica rico, sim. Gostei. Trabalhando muito. Que maravilha. Geralmente, assim, tem aquelas respostas meio que humildade forçada, né? Não, a gente é rico da graça de Deus e tal. Mas ficar rico não é pecado, não, né? Não, de jeito nenhum. Boa. E assim, Jael, se você falou isso, é interessante que eu aposto com qualquer advogado, principalmente o jovem advogado, quando ele senta para conversar com qualquer outro advogado que já tem mais tempo de estrada, eu tenho certeza que ele vai ouvir que a advocacia é uma merda, que a advocacia está saturada, que não tem cliente, que é difícil, que você não consegue montar uma equipe, que você não consegue manter um escritório, que é assando e comendo. Isso é o que a gente ouve de 90% dos advogados. Mas esses 90%, eu garanto, eles estão fazendo o que todo mundo faz. Então, tem espaço. Tem espaço para quem quer ter o seu escritório como eu fiz a opção. Tem espaço para quem quer trabalhar inserido numa equipe, inserido num universo, como a Martina fez a opção. E, às vezes, a gente ouve muito também lá fora de que você só tem sucesso na advocacia se você abrir um escritório. E não é bem assim que funciona. Mas você precisa também estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, e você precisa perceber isso.
né? Caramba. Para você poder... Que pílula você soltou aí, você falou aí, porque realmente é isso. Eu acho que tem muito a ver com a mentalidade, né? A mentalidade das pessoas, isso para qualquer área, inclusive, né? Eu penso muito assim, você precisa fazer o que faz sentido para a sua vida, o que te faz bem, né? E aí tem cada profissão tem sua bolha, tem o seu... E o mundo do direito, de fato, para quem não tem uma mentalidade mais aberta, pode achar que está saturado, né? E aí, mas olha que coisa linda, você vendo as visões, né? O depoimento da Martina é muito interessante, porque você de consciência, né? Entende que fazer parte de um time é bom e te realiza, ponto. Né? E aí a ideia de que não, se você não tiver o seu, se você não fizer assim ou assado, não vai ser feliz. E você pode fazer diferente, a diferença onde você escolheu estar. Sim, não é assim? sem dúvida. E é isso que a gente quer trazer, né? O Podera, e aí o nome que a gente pensou, ele meio que traz poder, né? Sim. O poder, mas na verdade o que a gente trouxe também é a nova era da advocacia. Caramba! Então é o Podera, então vem poder, vem nova era. A gente está num momento da advocacia que é completamente diferente daquele que eu me formei. Caramba, né? velho! A gente tá aqui, caiu no digital, porque hoje... Pronto, eu quero explorar isso! Hoje a gente precisa estar no digital. Sim. Tem que nada, né? Você tem se você quiser. Mas né, a sua voz com certeza será mais ouvida, será mais conhecida. Você vai poder ajudar mais pessoas se você tiver inserido no digital, né? E aí tem tudo a ver aqui com a sua atuação também. Eu brinco muito que ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. Então, assim, a opção é essa, né? Exatamente. É óbvio, como você falou, não é tem que, é opcional. Se você não quiser ser nada, também não tem problema nenhum. Agora, aqui, quem quer realmente crescer, evoluir, falar, fazer com que sua voz alcance mais vidas, o digital é o caminho, né? Mas, gente, eu queria já fazer um registro. PoderaCast. Olha só, vocês quando trouxeram esse nome, né? E a gente que está nesse meio, e eu tenho todo o prazer de ver as pessoas montando seus estúdios, criando seus podcasts, gerando conteúdo. Pense em algo que me faz feliz. No TheCast, que é o meu principal, eu gravei agora o D60, segunda-feira passada, o episódio número 322. Ou seja, já gravei com mais de 300 pessoas só em um deles, né? E não se engane, o PoderaCast daqui a pouco ele vai aí para os seus 100, para os seus 200 e vai longe, né? Mas o que eu quero registrar é o seguinte, que nome massa! Quando vocês trouxeram, geralmente assim, ó, as pessoas que sentam comigo para conversar sobre podcast, e algumas já chegam certo do que querem, e outras chegam para a gente discutir, e a gente até ajuda a dar o nome, ou contribui e tal, mas quando chegou na minha mesa, PoderaCast, que eu já entendi, assim, e a chamada então foi que assim, matou a pau. A nova era da advocacia. Eu disse, meu amigo, não tem nem assim o que eu discuti, assim, não tem o que incrementar. Aqui é só ver a cor que elas vão escolher, é ver o formato da letra, é ver o detalhe aí, que é outra história. Mas assim, o nome foi muito legal. E aí, assim, foi nesse café que vocês descobriram o nome, ou foi em outro café? Quem foi que sonhou à noite? Quem foi que teve essa revelação? Quem foi que juntou essas duas palavras? Eu podia descobrir? Foi a quatro mãos, né? Foi a quatro mãos, exato. Fomos assim, sentamos ali num brainstorm lá no escritório. Que massa. E pensando assim, qual será o nome, né? Vamos pensar um nome que tenha cast, que tenha o pod no meio, né? Isso. O que a gente queria era isso. Para ficar legal a sonoridade. Mas aí quando a gente começou a pensar no que a gente queria trazer, né? Que é experiência, que é o que é que o mundo da advocacia hoje está trazendo de oportunidades. A gente queria trazer insights, então a gente pensou sempre em algo assim, novo. A gente quer algo novo, algo diferente, algo que seja assim, realmente um divisor de águas. E aí foi quando a gente começou a nova era, nova advocacia, o jogo das palavras. Advocacia, e aí a gente começou até chegar velho. no Podera. No Podera. Inclusive a nossa persona, a gente deu o nome de
Anne. Que é a nova era da Conversando advocacia. com o Luciano, Anne. ele disse assim, rapaz, eu tô muito animado, vem aí, a Anne. Aí nessa hora eu tava meio viajando, Anne, caraca, aí ficou, ele Quem disse, é essa? a nova era da advocacia. Caraca, nova velho, era. tão longe assim, tão bem, né? Isso é muito legal. E eu penso que isso é o que dá sentido às coisas que vêm para ficar, né? As feitas para durar. Quando você tiver um plano, que você tiver certeza disso, e o sonho nunca é vivido, nunca deve ser vivido sozinho, né? Sonho que se sonha só, já disse um poeta, né? Não é sonho, né? Então, assim, então vocês dividiram esse sonho e somaram, né? Aí eu vou falar um pouquinho agora sobre essa participação feminina. É óbvio, o Podera, ele tem uma abrangência geral. Mas, óbvio, feito por 2 mulheres, acompanhado pelas mulheres do escritório, em especial a Larissa, que aqui está, depois vocês também vão conhecer, né, que também está dando esse apoio, enfim, mulheres. Martina, você como mulher, como é que você se sente e como é que você enxerga o alcance do PoderaCast para as mulheres? Eu acho que, na verdade, ser mulheres não foi intencional, né? Coincidiu Boa. de eu ter a ideia, ela também ter a ideia, a gente ter essa vontade, pensar juntas, né, em relação a isso, e aconteceu. Luciano Mas só foi isso- espectador, não foi? Foi. Tadinho, Luciano. Calma, depois vem aí o nosso, né? É outra Ele tem história. outros papos. Outros papos. Mas isso já é reflexo da posição da mulher hoje, não só na advocacia, mas na sociedade. Né? Nós, como mulheres e atuantes em uma área que exige muita formalidade, né? A gente precisa estar inserido em ambientes que até há pouco tempo atrás era predominantemente masculinos, né? Então a gente acaba desenvolvendo naturalmente, né, para poder se destacar, uma casca Sim. mais grossa ali de imposição e se impor, né, dentro desses ambientes e pensando mais alto. Sim. Eu nunca me senti diminuída em nenhum ambiente em que eu estive. Nesses 4 anos aí de advocacia, na nossa rotina doida, né, de advogado, graças a Deus eu nunca me senti diminuída ou oprimida, e isso me deixa livre, na verdade, né? Boa. Me deixa livre para poder sonhar e realizar aquilo que eu quero. Então, eu nunca pensei que o fato de eu ser mulher seria uma barreira para mim. Tá. Então, eu nunca disseminei isso. Boa. Em nenhum ambiente em que eu esteja. Eu nunca disseminei isso. E pode ser até que tivesse acontecido alguma situação, mas que eu preferi deixar para lá, ignorar. Então, isso inspira também outras pessoas a agirem da mesma forma. Sabe? E Larissa também, né? Eu acho que na época que eu entrei na faculdade, na minha turma ainda era minoria. Mulheres eram infinitamente menor do que a quantidade de homens que tinham na sala. E era um ambiente ainda predominantemente masculino. Então, eu acho que a mulher que escolhia fazer direito há mais de 10 anos atrás, era aquela mulher que ela tinha realmente um posicionamento mais fechado, mais firme, às vezes até masculinizado, porque era o que o ambiente exigia da gente na época, né? Mas, assim, na minha época já começou esse movimento de mais mulheres, cada vez mais as mulheres ocupando um espaço maior no direito. Hoje, eu acho que eu vejo o inverso. Mulheres. Hoje, eu acho que eu vejo mais mulheres do que homens atuando, assim, pelo menos aparecendo aqui no digital. Pelo menos na Sotero é verdade. Lá, e no digital mulheres, né? E até lá na Sotero, não foi intencional ser uma equipe só de mulheres. É porque cá pra nós parece que a mulher é melhor do que o homem. Pelo menos no processo seletivo. Está autorizado. Eu disse, está autorizado esse corte, viu? As mulheres são melhores que os homens, né? E eu vou ter que dar palmatória. Gente, fazer o quê? Né? Então pronto. Mas eu concordo, assim, é interessante isso, eu observo isso, eu venho de uma época da virada do milênio mesmo, então assim, eu entrei no mercado de trabalho no final dos anos 80, cortei a década de 90 toda,
Entrei na virada do milênio, aquele medinho que o mundo ia acabar. Eu disse, caramba, até eu tenho um amigo que casou às pressas, porque como o mundo ia acabar, ele disse que não queria morrer solteiro. E casou, e depois o casamento nem deu certo. Ele disse, foi apressado, o mundo nem acabou e acabou para tudo, né? Enfim, eu cortei a virada do milênio, primeira década, segunda década, e estou indo para a terceira década, né? Eu estou dizendo isso para dizer que vi essa evolução, né? Quando você via uma mulher advogada, meio que já era diferente e tal, né? Hoje você vê com um olhar comum, natural. Né? Natural. Por exemplo, mulher na engenharia. Minha esposa é engenheira, sim, né? sim. Renata é engenheira. Outro ambiente Outro totalmente ambiente, masculino. né? Masculino demais. É. E assim, até os próprios homens naquela ocasião, ainda hoje tem alguém que pode assim... Porque ela está sempre ali no ambiente de muito homem. Né? Até um amigo meu, você não tem ciúme? Não, eu disse, rapaz, tenho não, eu me confio. Né? É muito homem, mas assim, são muitos homens, mas existe já hoje essa premissa do respeito, que inclusive é uma conquista que tem espaço para melhorias ainda, mas tem crescido. Sim, né? com Assim, certeza. as mulheres cada vez mais se posicionando, atuando, e penso que no detalhe, principalmente, sem nenhum exagero, nem nenhuma brincadeira, eu acho que vocês são mais criteriosas, mais organizadas mesmo. Pela natureza, né? Pela natureza, Pela exatamente, né? E aí tem as que se destacam também no mundo do direito, que além de ser advogada, ser mulher e tudo, é braba, né? Entendeu? Por exemplo, eu acho, pelo jeito, o jeito da Larissa, eu achava que o jeito de braba. Não sei se no escritório é assim. Todo mundo acha, mas aquele eu não jeito sou, de não. braba. Aí agora eu vou tentar uma entregar a outra. Tu acha que Martina, ela é muito braba no escritório? Porque a cara dela eu acho de braba, não? Não. Acho Ela não é braba, mas ela é firme nos posicionamentos dela. Boa, é diferente. É diferente. Boa. Porque eu acho que eu posso englobar todas as mulheres, né? Quando a gente bota na cabeça uma coisa, Boa. que a gente tá certa, é aquilo e a gente vai lutar por aquilo. Boa. E se Eu disse impor. brincando, viu, Larissa? Vai que ela se arma mesmo, eu sou brabo, eu vou agora exercitar o meu direito, tô brincando. Mas eu acho que é por aí mesmo, as mulheres, assim, eu brinco muito. Lá em casa, a gente brinca, mas é verdade. A Renata tem uma voz muito forte. Estou em dúvida, não sei. Hoje mesmo pintou uma situação aqui que eu queria decidir diferente. Aí eu disse, antes de eu decidir, perguntei, amor, e aí, o que é que tu acha? Não deu um minuto que ela mandou a resposta. Não, faça assim, assim, assim. Eu acho que não deve ceder, vai ser assim, assim, assado. Na mesma hora, eu só fiz replicar. Eu disse, será assim. Ponto. Porque as poucas vezes que eu desobedeci, me dei mal. Mais detalhe. Então é melhor obedecer, né? Agora, esse assunto assim da mulher no direito, né? Acabou que, assim, a Martina disse, eu nunca passei por uma situação de me sentir diminuída e tal. Eu também nunca passei na questão de gênero, né? Fui desrespeitada como mulher, mas como jovem advogada, sim. Eu acho que foi mais a questão do crédito, né? A credibilidade, Isso, né? a credibilidade. E isso, assim, é um sofrimento sem fim para um advogado recém-formado. É péssimo. É porque ainda hoje vocês têm cara de menina. Aí Pois o pessoal pensa eu que ainda você... tenho, né? Pareço 20 anos. Aí a galera não quer respeitar. Imagine o coroa, né? Assim, o cara numa mesa, assim, autoridade. Aí chega duas meninas como vocês, aí começa a falar e não sei o que. Eu vou obedecer, eu vou ouvir essas meninas e tal. Mas é aí onde a gente... eu sempre falo isso, né, para as minhas colegas que estão na mesma posição que eu. A forma que a gente tem que se destacar, né, nessas situações é com conhecimento. Boa. Não tem nada que outra pessoa possa fazer que vá descredibilizar aquilo que você sabe. Boa. Excelente. Entendeu? Isso. Então, eu não gosto mais de usar essa palavra, mas não tem como usar outra. O nosso empoderamento, né, a nossa forma de nos impor é com o nosso conhecimento. Né? Jovem advogado, como a Larissa falou, realmente passa muito por isso. Eu sofro com isso até hoje, não por ser mulher. Às vezes o fato de ser mulher contribui de forma disfarçada. De uma forma né? camuflada, mas por ser jovem. Essa menina aí começando agora não deve saber de nada, não. Prefiro alguém mais velho, mais experiente. Coitado, às vezes os velhos estão tão ultrapassados, né? Ainda está falando a linguagem. Exatamente. O juridiquês de 1900 e tanto para trás. Exatamente. E a nova era é justamente isso, né? É a criatividade do jovem advogado, a oxigenação. Que massa. Né?
dos ambientes jurídicos, que antes a gente via muita formalidade, era algo meio que distante, ali deixava até Boa. mesmo o cliente, que a gente tem que trazer para perto, botava ele numa posição mais distante. E quando a gente vem com essa coisa mais natural, sem tanta formalidade, a mídia, né, as redes sociais, o WhatsApp, a gente tem uma comunicação hoje muito grande por WhatsApp e redes sociais, eu acho que isso aproxima mais. Boa. Né, Diferente daquela que a gente chama de velha advocacia, né? Que É. é aquela advocacia que era Interessante. daqueles grupinhos que ficavam ali naqueles cafezinhos de OAB, né? E aquela isso. pompa toda, né? Aquela capa, às vezes nem é tudo aquilo que, Exato. né? Que Na tá maioria ali. das vezes não é Não é. mesmo. Eu conheço bem esse babado aí. Eu conheço bem essa bolha. Você já transitou nesse meio? Já. Conhece, Eu já transitei em várias bolhas, né? Assim, bolhas do mundo jurídico, inclusive, né? Eu fui há muitos anos atrás, eu fui juiz classista, então eu estava ali presente no meio, né? Circulando no meio e penso e vejo, sei como é que funciona a mente de muita gente que está ainda arraigada a um modelo tradicional e tudo mais. Penso que o papel de vocês, com o podcast, vai ajudar muito para esclarecer isso aí, né? Fazer esse encontro entre os valores se é que a gente pode chamar, da velha advocacia com a nova advocacia. Eu digo muito isso. Eu hoje circulo, Larice, entre pessoas muito jovens, né? Eu tenho um time hoje, que o meu time é predominantemente de jovens, os quais eu aprendo muito com eles, porque realmente eles chegam tudo, né, chipado, tudo muito mais... E com a galera das antigas também. Então eu fico aí no meio né, assim, com essa facilidade e aprendendo com as partes e ensinando também. Porque como eu venho dessa escola, então assim, eu sempre gostei de conversar quando eu era novinho com pessoas mais velhas. Então eu lembro aqui de nomes de advogados, assim, veteranos, deles que já se foram até, mas que eu respeitava, porque era aquela enciclopédia ambulante, né, que conhecia pra caramba e tal. E vendo também os jovens advogados chegarem. Eu tenho uma filha que é advogada, para você ter uma ideia, e minha filha, ela não quis nem fazer o teste vocacional. Ela estudava no Contato e aí todo mundo fazendo, a garotada, a meninada fazendo teste, aí eu disse, filha, vai não fazer e tudo para saber. Eu nunca fui daquele que disse assim, você tem que fazer curso A, B ou C, medicina, nada disso. Escolham. Aí um quis ser médico, outro quis ser advogado, né? E tá tudo certo. E tem um terceiro agora que vai ser nem sei o quê. Mateuzinho, tá no caminho, né? Eu tô dizendo a ele, filho, escolha, filho. Você quer trabalhar ou quer ser advogado? Não, tô brincando. Advogado trabalha também, né? Trabalha um bocado, né? Advogado trabalha muito. Pois é, isso é interessante. Trabalha muito, mas não como as pessoas pensam que trabalha. Quem trabalha muito, de forma exagerada, está fazendo um trabalho burro, porque lá a gente trabalha muito, mas a gente trabalha dentro de um limite de sanidade mental. Que massa. Né? Porque tem muito advogado por aí que acha que trabalhar 18 horas por dia, né, é saudável e é o que vai trazer algum resultado. Claro, como todo início de carreira, a gente precisa dedicar tempo para estudar, para colocar as coisas em ordem. A gente precisa realmente de muitas horas de trabalho, mas isso tem um prazo de validade, né? Para que isso seja sustentável e mantenha a sanidade mental do advogado que já lida com tanto problema e tanto pepino todo dia, né? A gente precisa também colocar o pé no freio ali. Então, assim, existe equilíbrio. E esse é um dos temas, assim, que a gente quer trazer também para esse público, né? Para os advogados, que não é necessário você passar a sua vida se matando de trabalhar, como a gente vê ainda hoje, né? Mesmo com essa nova era, a gente ainda vê muitos advogados que trabalham em escritórios onde são realmente explorados, assim, chega a ser desumano, né? Desproporcional. E a gente está aqui para provar que dá para você viver da advocacia, dá para você fazer um bom dinheiro, dá para você trabalhar bem, dá para você ter perspectiva de crescimento sem precisar esse, né, exagero aí, essa carga aí. Mas trabalha muito. Trabalha muito, né? Eu brinco muito, é feito professor. Eu também sou professor e aí uma aluna perguntou uma vez, professor, o senhor também trabalha ou somente dá aula? Aí eu fiquei sem saber o que respondia, né? Assim, trabalha, só dá aula.
Eu queria explorar um pouquinho sobre o PoderaCast ainda. Na visão de vocês, aqui muita gente vai sentar aqui, convidado de vocês, para vocês explorar determinados temas e tal. Quem serão os principais convidados, assim, o perfil dos convidados do PoderaCast? Vocês vão dar voz ou vez às quais convidados, para manter assim, uma curiosidade para a nossa audiência. Vamos lá. A gente quer trazer de tudo um pouco, né? Tá. Tudo aquilo que deu certo na advocacia. Boa. Então não tem regra. É o cara que abriu o escritório e trabalha sozinho, é o cara que já tem escritório, tem um time, é aquele que não quer abrir um escritório, é aquele que quer trabalhar de repente na área de educação dentro do mundo jurídico, dentro do direito. Que massa! Então, assim, não tem regra. A gente quer trazer aqui grandes nomes conhecidos no mundo jurídico, até porque são pessoas que a gente tem contato por fazer mentoria lá fora, por conhecer muita coisa lá fora. Então, a gente quer trazer essa experiência para quem está nos ouvindo. Eu sugiro que vocês tragam uma jovem advogada ou um jovem advogado aí, que né, para ter ouvir esse depoimento, né? Se a gente fosse aqui fazer uma peneira ou um crivo para identificar, para quem terminou de se formar agora, né? Está no primeiro ano, primeiros meses e tal, na experiência de vocês, em momentos diferentes da vida, qual seria o primeiro espinho, assim, a primeira dificuldade que um jovem advogado, quando ele recebe o diploma, ele se depara? A gente podia eleger, tem alguma dificuldade, mas assim, qual é o principal? Vou começar pela Martina. Então, eu acredito que a parte de procedimento seja algo que assusta. Por exemplo, um advogado que acabou de se formar, aparecer um caso para ele ali, para ele fazer, e ele ainda não sabe manusear sistemas como PJE, SAGE, qual a forma do procedimento que deve ser feito. Eu acho que isso foi algo também que me assustou, né? Eu tive a oportunidade de fazer estágio antes de me formar, então tive ali um pouco de acesso a esses sistemas, mas a tecnologia em si, a forma que os processos hoje correm, eu acho que é algo que seria interessante o advogado ter um direcionamento assim que ele se forma, né? Assim que ele sai da faculdade, e realmente a oportunidade. Porque ele só vai conseguir aprender a mexer nos sistemas e a desenvolver um processo com a experiência. Fazendo. Mas alguém precisa também dar a oportunidade dele ter essa experiência, né? De aprender. Então, eu vejo aí essas duas principais dificuldades, que foi o que eu senti quando eu saí da faculdade, né? Saber manusear os sistemas hoje que a gente tem na advocacia e o acesso a entrar, de fato, no mercado de trabalho. Tua visão, Ladice? A falta de experiência eu acho que é o que mais assusta. É assim, a gente não é preparado na faculdade. A gente sai dali com a teoria, mas quando você tá ali com a carteira na mão, você faz, caramba, se eu atender um cliente aqui, eu não sei nem o que é que eu vou dizer a ele, qual é a solução para o problema dele, você não sabe. Dá aquela insegurança, assim. E a Martina disse assim, eu tive a oportunidade de fazer estágio. Na minha vida acadêmica, o estágio foi em órgão público, então eu saí sem saber advogar mesmo. E para você ter a experiência de passar por um estágio dentro de um escritório, às vezes o estágio mais lhe atrasa do que contribui, né? Porque tem aquele estágio que você entra lá para aprender e você está lá para tirar cópia, para digitalizar processo, para... Então, assim... Não tem a prática não de tem, fato. de fato, o que é advogar, né? E você sai, assim, para o mercado sem saber o que é verdadeiramente a advocacia. Fora que, assim, atendimento a cliente, atender um cliente, você não sabe nem o que é isso. Meu Deus do céu. Né? É assustador. Assustador. Sair você se depara assim, apareceu o cliente, eu vou atender ele aonde? Aonde? Eita, é verdade. Ainda tem essa, né? Chama ele pra minha casa. Na minha casa e agora? Atenção você, jovem advogado, você jovem advogada que está começando agora, está iniciando aqui hoje, nesse dia, o PoderaCast. E essas apresentadoras advogadas que já estão na estrada vivenciando, vai trazer para você vários códigos maravilhosos. Você não pode perder. Se eu tivesse terminando o direito agora, eu ia fazer logo a inscrição no canal, ia lá no YouTube, se inscrevia no PoderaCast.
já acionava o sininho para receber as notificações e ficava toda semana, que vai ser anunciado o dia. Toda semana vai sair um episódio. Eu assistia todos para ouvir a Martina, para ouvir a Larice falar os códigos, o que elas viveram, né, nesse vai ter mundo. muita experiência aí. Muita experiência, né? Nessa reta final do nosso podcast, que assim, eu tenho conteúdo aqui para a gente passar umas 2 horas boas, viu? Mas, 2 horas não, umas 3 dá para me fazer. Mas assim, mas não vai ser tanto, porque eu vou dividir isso em outras partes. Mas nessa reta final, eu queria agora falar sobre o mundo do direito, o advogado e o digital. Essa coisa nova de que todo mundo, né? Eu digo nova, mas não é de hoje. As redes sociais, os canais que já existem, os podcasts que já existem, que por sinal você pensa que está saturado, não está. No Brasil, as pesquisas revelam se consome de podcast por volta de 40%. A população que consome podcast vai na casa dos 40%, ou seja, tem 60% para você explorar. Ainda precisa entrar. Então, você que quer montar seu podcast, corra e faça como as meninas aqui, as advogadas, estão fazendo o Poderacast. Enfim, nesse caso, o digital se mistura, combina direito, advocacia, com digital, com rede social. Eu quero ouvir a visão de cada uma de vocês. Onde é que se encontram isso? Onde é que isso pode dar certo e ajudar? Martina. Então, eu acho que hoje o advogado que não está inserido no digital, ele está aí uns passos atrás, né? E isso vem justamente da ideia da nova era. Hoje o nosso cliente, né, o cliente, enfim, de qualquer área do direito, ele não está mais só no boca a boca. Ele consome a internet, ele consome as redes sociais. Então, a gente usa o digital tanto para atingir esse público-alvo, né? Claro que dentro dos limites éticas, né? Que a OAB determina. Enfim, a gente faz isso como uma forma, na verdade, de educar, de orientar. Né? Através de uma orientação você consegue atingir aqui a curiosidade, né, de uma pessoa. E hoje tudo gira em torno de WhatsApp, Instagram e todas essas ferramentas, né? E é importante, principalmente o jovem advogado, assim que ele se forma, ele ter essa noção de desenvolver a sua própria imagem, né, no seu pessoal, independente se ele vai fazer parte de um time ou não, né, de estar ali em um escritório ou não, ou se ele quiser desenvolver o próprio escritório também, ele já começar a desenvolver esse marketing e a imagem pessoal dele nas redes sociais. Né? Hoje, se eu vou para um médico, eu vou atrás do Instagram do médico para ver onde ele atende. Enfim, eu acho que todos os profissionais, se eu vou atrás de uma maquiadora, se eu vou atrás de um colega advogado, quero ver a gente tem grupos, né, de WhatsApp, tudo jovens. Às vezes aparece alguém para a gente de áreas que a gente não atua. Por exemplo, apareceu para mim um cliente aqui criminal. Eu não atuo nessa área, mas deixa eu olhar no meu Instagram. Se tem algum colega que atua nessa área, para eu poder fazer a indicação, eu vou olhar o Instagram dessa pessoa. Boa. Então, hoje, o digital é muito presente no nosso dia a dia, sabe? Então, se a gente não se adaptar e não entrar com força nisso, construir a nossa imagem também no digital e não só no boca a boca, a gente vai ficar para trás. Larice também, o escritório está entrando forte no digital. Eu procurei um escritório jurídico para mim, eu encontrei lá, tinha lá um escritório chamado Sotero Advocacia. Quando eu olhei, eu disse, é esse. Estão fazendo bem feito, estão bem cuidado. A gente quebra muitas barreiras, né, para estar no digital, principalmente quem essa era do digital alcançou ao longo do caminho, porque teve gente que já nasceu na era digital. Eu conheço uma menina chamada Martina que... Então, tudo bem. A gente que não nasceu ainda inserido nesse meio, né? A gente ainda resiste um pouco, mas... Então você tem 20 e mais, aí tudo bem, né? Então já nasci assim, né? Tô só me trabalhando para tentar ficar melhor. Então a gente vai tentando, assim, entrar, porque realmente chega um momento que você olha assim, você faz, não tem alternativa. Não tem alternativa. Ou você está aqui para que as pessoas saibam o que você faz, para que você consiga ajudar mais pessoas, ou então você vai ficar, viver uma vida para si mesmo e verdade. Só para quem está ali do teu lado, né? Da sua bolha. Né? Que maravilha, eu vi isso. E é fato, gente, é simples. Se o que você faz, você precisa alcançar pessoas, e você sem digital, sem nada alcança um determinado número,
Com o digital, a conta é simples, você amplia. E se você se posiciona e atua e tem presença, você amplia muito mais. Você imagina o Poderacast? A gente está aqui agora, está sendo gravado esse episódio, logo, logo ele vai estar ao ar. A gente vai turbinar isso aí, outras pessoas vão vendo. Isso aqui, isso vai alcançar o mundo. Maceió, Alagoas, Nordeste, Brasil. E isso com a tecnologia, porque esse registro vai ficar, inclusive, para o Bernardo, para o Álvaro, né? Para nossos filhos, né? Para gerações que vão assistir. Então, isso por que ficar de fora? Não é isso? Por que ficar de fora? Agora, falando de digital, fiquei curioso. A coisa vai avançando, né? Eu quero saber de vocês duas que estão com o Poderacast no digital. Quem é que vai fazer a dancinha do TikTok? Eu tô brincando. A OAB vai mandar caçar. Não, mas tem uma decreta, tem uma norma agora que liberou. Eu acho que assim. Então, mas até isso contribui para a nova era, né? A gente tem um provimento, né, novo, entre aspas, né? Que já tem anos que deu uma possibilidade legal, uma liberdade para a gente fazer dancinha no TikTok. Fazer uma dancinha de vez em quando. Interessante. Inclusive, Mas eu vou dizer, viu? Lá no escritório tem muita dancinha, nos bastidores. Que massa. Aí tem muita figurinha. Eu vi Martina dançando. Deixa eu botar aqui no ar. Dança não, Não vai pro dancinha digital, no TikTok? mas vai para as figurinhas. Assim, eu tento. Eu tento me inserir nesse mundo aí do TikTok, né? Tá. Que esse negócio, essa questão do TikTok já também não é da minha geração, né? Eu me formei há 4 anos, mas quando eu me formei não tinha isso. E eu vejo que é algo que também está crescendo muito hoje em dia, que daqui a pouco a gente vai ter que começar também. Eu confesso que eu nunca entrei. Nunca entrou. Aí é interessante, eu aproveito e faço um adendo aqui, né, uma nota. Sobre isso, a gente brinca, né? A gente sempre que fala no TikTok, a gente lembra logo da dancinha. É automático, né? Meio que a geração alfa, né, que chegou agora, ela explora muito. Mas, gente, o TikTok é uma rede social que cresce e vai crescer muito. E que não só tem dancinha. Então, anota aí, o Poderacast terá, sim, o seu canal no TikTok. Sim. E tem que ter, entendeu? É uma coisa que vamos terminar aqui para já fazer ali. Uma rede social para ir. Por quê? É informativa, muita gente usa. A galera que inventou o TikTok, a tropa de psicólogo que estava lá estudando, eles já pensaram nisso, que é os 3 segundos rápidos que você vai vendo aí, chama atenção. E aí, óbvio, o que está em jogo é a forma como o consumidor vai consumir. Se você só quer estar ali vendo dancinha, é uma história. Mas eu posso estar no TikTok, eu sou um consumidor do TikTok top. Então, assim, eu estou sempre vendo. Às vezes eu falho, não posto as minhas coisas, mas eu gosto de estar lá. Não fiz dancinha ainda, estou ensaiando, né? Daqui a pouco vocês vão... Então, mas o TikTok é isso. Então, você que tem, às vezes, uma discriminação e acha que não é isso. E veio para ficar. Então, é uma rede social que cresce. Obviamente que o Instagram, o YouTube... No caso do Poderacast, o carro-chefe mesmo vai ser sempre o YouTube, que é um canal aberto, que nesse canal passam diariamente aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo. Tu imagina quantas pessoas que passam por esse canal e que pode ser alcançado com a voz de vocês, com a voz do Poderacast. Então eu vou deixar para depois, vocês não quiseram dizer quem é que vai ser das duas que vai fazer a dancinha, mas tudo bem, depois vocês avisam. Mas, gente, sobre o Poder ainda, nessa reta final, eu queria ouvir de vocês a expectativa mesmo, assim. Hoje é um dia ímpar aqui, um dia singular, e eu estou tendo a felicidade de, convidado por vocês, estar aqui para fazer essa mediação, para ouvir, para levar até a nossa audiência, a audiência do Poderacast. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, o que é que está lá do fundo do coração mesmo, assim, da expectativa. Imagine que o Poderacast vai estar daqui a 1 ano, 2, 3, e assim, o ponto A que estamos é esse aqui, o ponto de largada. Nessa sequência, como é que vocês enxergam, assim, como é que vocês veem onde o Poderacast vai chegar, Martina? Então, dos pontos que a gente pretende alcançar, né, e levar para os telespectadores do Poderacast é justamente soluções. Boa! Soluções criativas, né, para pessoas que se encontram nessa frustração, indecisão, às vezes dificuldade realmente de se firmar na advocacia. Então, a gente quer trazer experiências, né, Larissa? Isso. Experiência de pessoas que passaram por isso e que hoje deram certo.
Que né? massa. Mostrar que tem uma luz aí no fim dessa jornada, que realmente é uma jornada difícil, né? Nada vai vir de mão beijada para a gente tem que lutar pelo nosso espaço, mas a gente pode fazer isso de forma estratégica, usando a experiência de outras pessoas que já passaram por isso, não cometer os mesmos erros e traçar uma estratégia para conseguir chegar nessa advocacia rica, né? Que não precisa se matar, trabalhar 24 por 24, não é necessário isso, mas fazer isso de forma consciente e ocupando seu espaço dentro do mercado de trabalho, né? Sim. Muito bom. Larice. E aí, nossa expectativa, pelo menos a minha, assim, é de acolher realmente o jovem advogado, né? Os advogados que estão frustrados, ter um olhar para eles que quase ninguém tem. Verdade. Que os grandes escritórios não veem, não enxergam, que é mais um advogado no mercado. E não é isso que a gente quer. Então, o Podera, ele vem para se disseminar realmente no Brasil inteiro, para trazer realmente novidade, trazer o que tem de melhor no mercado jurídico, para que cada um, aos pouquinhos, a cada episódio, a cada experiência que a gente traga aqui, a cada convidado que a gente traga, aquilo ali possa ser uma semente ou, de repente, um estalo, um insight, é a mudança de mentalidade, é a preparação, na verdade, da mentalidade desse jovem advogado que não é preparado na faculdade. É isso que a gente quer trazer aqui, para que cada um vá amadurecendo aos poucos, né? E vá encontrando ele mesmo o seu caminho. Muito bom. Eu amei ouvir, assim, gostei demais de estar ouvindo isso, porque na minha mente já se processa o efeito disso aí, né? O quantas pessoas poderão ser alcançadas e realmente ter uma transformação, porque uma palavra muda o mundo, né? A gente sabe disso. É incrível como... Aí, às vezes você pode assistir um episódio desse todo e boa parte não te interessar tanto, mas uma parte ali, uma palavra pode mudar o mundo. E você vai ter a oportunidade de assistir no YouTube e no Spotify também. Você vai estar na academia, de repente cedinho lá, malhando, ou no fim do dia, depende, e você está lá ouvindo o PoderaCast. Não é isso? É isso que a gente quer, estar no ouvido de todo mundo. No ouvido de todo mundo. Gente, eu estou muito contente, vai ficar muita coisa aqui ainda de suspense, para nos próximos episódios vocês trazerem, mas eu queria ainda que vocês fizessem aí a consideração final, considerações finais de cada uma. Aliás, mas antes disso, eu queria trazer um momento inspiracional mesmo desse episódio, onde cada uma de vocês duas, para aquela câmera ali, falasse para o seu público-alvo, para esse pessoal que está formado aí 1, 2, 3 até 5 anos, ou de repente um pouco mais. De repente, Larice, você e Martina, vai ter gente que é até veterano, mas que ainda não se encontrou, porque tem uns casos à parte, né? Tem pessoas que amadurecem mais rápido, né? Que se encontram mais rápido, outros demoram mais. O certo é que nunca é tarde. Né? Aquela frase memorável, nunca é tarde para você recomeçar, para você se alinhar, para você se reencontrar, enfim, eu vejo isso, aquela frase memorável também, enquanto a vida é esperança, de repente você até decidiu fazer direito depois dos 40 mais, tá aí, quer mudar e terminou direito e está se encontrando, cara, eu acho massa isso da vida, é que não tem mais aquele regramento, né, assim, cada vez mais está tendo essa consciência de que, não, isso aqui é só para quem é jovem, isso aqui é só para quem é mais velho. Eu passei de 50, eu não sirvo mais para nada. Eu não posso mais. Pode, é possível sim, desde que você realmente se determine e aceite e cresça. Então, você que é na jovem advocacia, independente da idade, e você que está ainda tentando se achar, você vai ouvir agora das nossas apresentadoras aqui, das hosts do PoderaCast. Vou começar pela Martina. Martina, a tua mensagem do coração para esse público. Imagine todos eles te olhando aqui, te assistindo, e você dizendo o que você acha que pode, sei lá, uma mensagem do teu coração. A minha mensagem, na verdade, vai ser um convite, né? Eu quero convidar a Jovem Advocacia, não só daqui do nosso estado, mas a quem chegar, né, esse vídeo, esse nosso bate-papo de hoje, convidar a nos acompanhar, porque a gente vai trazer conteúdos exclusivos, vamos trazer muita experiência de profissionais que já estão em um caminho de sucesso,
para poder compartilhar um pouco dessa experiência com você que está nessa estrada, que está em busca de conhecimento, está em busca de crescimento, de se firmar no mercado de trabalho, às vezes também de conhecimento em uma área específica, porque vamos trazer também pessoas de várias áreas do direito, né? E vai ser um momento em que só vai acrescentar na sua vida, seja ela profissional, pessoal. Acredito que para nós também vamos ganhar muito produzindo isso e levando para vocês. Então fica aqui o convite para vocês acompanharem essa jornada aí com a gente. Muito Larice. bom, gostei, foi muito feliz aí, precisa nas palavras, né? E agora também a Larice, a Larice está com o coração cheio, ela vai ali partilhar, né? Porque aí vai ser, cada episódio vai um pouco, mas tira, Larice, do teu coração. Mas, como a Martina falou, a gente está aqui para convidar vocês a nos assistir, a nos ouvir, não só a mim, como advogada Larice, a pessoa da Larice, a pessoa da Martina, mas as figuras que vamos trazer aqui, as experiências que vamos trocar aqui. A gente quer fazer do Podera um ambiente seguro para você que está em casa, para você ouvir, para você se sentir acolhido, para você de repente ter uma ideia bacana, para você se encontrar realmente no mundo do direito, que é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é que você realmente consiga crescer, que você consiga trilhar o teu caminho e que a gente possa ser um meio para que você se descubra com o Podera. Muito bom! Gente, eu estou tão feliz com vocês. No geral, eu penso assim, todos os episódios, os podcasts que chegam aqui, eles trazem os seus conteúdos e todos também têm seus valores, mas esse eu estou vendo com um olhar assim, do diferencial mesmo, né? A ideia em si, porque assim, vocês podiam estar pensando em outras coisas, tá lá advogando, né, e tal, assim, mas a ideia central é partilhar esse conhecimento, é ajudar as pessoas, e isso faz toda a diferença na Terra. Sem dúvida. Toda a diferença. E eu não tenho dúvida do sucesso aí, do trabalho que vocês vão obter, de quanto vocês vão alcançar, e como até a Martina falou, e você repetiu, do aprendizado que vai se absorver. Porque isso é fato. Eu tenho essa experiência própria. O podcast, Larice, para mim virou meio que uma terceira, uma quarta faculdade de cursos que já fiz, né? Grandes. Por quê? Porque é um aprendizado. Cada episódio, cada convidado, porque assim, é uma expansão mental, é um mindset que a mente da gente vai explodindo, vocês vão aprender muito, pode ter certeza. E aí vai além do profissional, né? Como a Martina falou. A gente está aqui falando do profissional, mas vou até falar olhando por favor, é isso mesmo. Além do profissional, nós somos pessoas que precisamos nos desenvolver. Então, a gente vai trazer também aqui muito desenvolvimento, muita carga que você precisa ainda desenvolver, que você precisa destravar para você poder avançar na sua vida profissional. Então, tem muito aí do pessoal no meio também. Que massa, eu gostei dessa palavra, destravar. Você falou bem, e assim, eu que participei até da concepção, vejo total sentido, como você bem colocou, não é só o jurídico em si, porque por trás do advogado, do terno, ou da roupa ali, da vestimenta, tem um ser humano que tem sentimentos. Então, nada obsta que se traga um psicólogo que entenda desse mundo, né? Por exemplo, vou falar de uma coisa aqui que em tese não tem nada a ver, mas tem. Como um advogado deve se vestir? Olha que coisa massa, né? Assim, eu preciso estar de terno o tempo todo para ser reconhecido como advogado, né? Se eu sou advogado e estou de sapatênis, de jeans e tal, e de camiseta, eu perco minha autoridade como advogado? Sim ou não? São perguntas que vocês vão trazer, né? Entendeu? Olha que coisa linda. Tem muita coisa. Advogado, ele pode trazer a espiritualidade para o mundo do direito? O advogado ele tem que ser cético? Ou sim ou não? Olha que coisa. Então, você pode trazer um líder também, alguém que realmente tem um conteúdo bom, para ajudar as pessoas a trazer Deus para dentro do negócio, que na minha visão eu acho que isso é salutar, porque por mais inteligente que você seja, por mais que você tenha estudo, mas se não tem Deus, né, independentemente de religião, não estou aqui trazendo a voga a religião, mas a espiritualidade, quanto conteúdo, né? Tem muito conteúdo, não tem? Tem muita coisa aí pra gente Tem muita explorar. conteúdo. E vamos
explorar. E vamos explorar. Aguardem. Boa. Gente, eu declaro aqui aberto o PoderaCast e quero empossar vocês, né? Se tivesse aqui um cerimonial, Uma faixa, Larissa, a gente assim, fazer né? uma faixa, né? Sintam-se enfaixadas. Que coisa. Enfim, mas falando sério, eu quero assim desejar toda a sorte de bênção e eu tenho certeza que esse é um começo de uma jornada longa. A gente também aqui não ilude ninguém, vocês também têm maturidade para saber disso. Todo projeto tem seus preços, né? É energia física, é recurso, é grana, é tempo. Gente, só para vocês terem uma ideia, Larissa Guzmão é uma advogada, ela é mãe, foi mãe recentemente, faz o quê? 2 meses que Bernardo... Quase 3. Quase 3. E tem um com 1 ano, então assim, tem, né? Tem outra com 11 anos. Tem outra com 11 anos, então assim, mãe, esposa, trabalha, tem uma equipe, aí ela teve a felicidade de ter uma equipe boa, né? Que tem... Mas, cara, tinha tudo para não estar aqui fazendo esse trabalho. Então, Larissa, de coração, parabéns pela sua energia, pela sua atitude, porque é realmente diferencial isso. Por muito menos, muita gente se esquiva e não faz a metade e tal. Mas eu tenho certeza que você sabe o que está fazendo, né? Você sabe onde vai chegar, né? Está muito consciente. Então, esse investimento que você está fazendo de energia, de esforço para estar aqui dividindo esse conhecimento, inclusive compartilhando, trazendo o time também, porque você vê que assim, isso é um sinal de ausência de egoísmo, no sentido de querer partilhar mesmo. Então, parabéns para a Martina também, essa jovem advogada, né, que logo está fazendo a dancinha do TikTok, não, estou brincando, e que está fazendo esse trabalho brilhante, fazendo parte aí do time, e finalmente, sucesso para vocês. Amém, muito Ok? obrigada. Só agradece. Muito bom. Então, a você que nos segue e nos acompanha, e agora eu vou fazer aqui as vezes do host do PoderaCast. Aproveita e segue esse canal. Vai lá no YouTube, no PoderaCast, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações e acompanha cada episódio. Aliás, faz o seguinte, manda esse episódio para alguém. De repente você é mãe ou pai, ou conhece algum advogado que começou agora e está precisando se achar. Nada melhor do que assistir, do que acompanhar e consumir o conteúdo do PoderaCast. Muito obrigado, até a próxima. Aprove Deus.